Muito bem, essa parte da aula tem um sabor especial, significa que a gente realmente cumpriu uma etapa muito importante, que é essa parte de fundamentos da economia, onde a gente aprendeu os conceitos básicos, aprendeu muito sobre oferta, sobre demanda, sobre equilíbrio. São aprendizados, né? São conceitos, são coisas que a gente realmente vai utilizar em todo o restante da nossa caminhada econômica e rumo à sua aprovação. Então eu trouxe um resuminho aqui, coisa rápida, só para a gente dar aquela refrescada na memória mesmo, né? Dos conceitos principais vistos nessa parte aqui do curso, tá bom? Vamos lá. Fundamentos de economia, um resumo. Primeiro deles, desses conceitos que eu quero te trazer aqui, é que a economia estuda como a sociedade lida com seus recursos escassos, tá bom? A escassez é um conceito que está ali no cerne da economia, ela é a base de toda a economia. A escassez nos mostra apenas que as necessidades das pessoas, dos indivíduos, elas são ilimitadas, enquanto os recursos, por outro lado, são bastante limitados, tá bom? Isso significa que nunca vai ser o suficiente, então a gente precisa de uma forma muito inteligente, a gente precisa articular, a gente precisa pensar, a gente precisa responder algumas perguntas, né? A gente precisa compreender para poder alocar bem esses recursos, já que eles são escassos. Se esses recursos fossem infinitos, a gente não precisaria ter nenhuma dessa preocupação, a gente não existiria a economia como disciplina, tá? E, sei lá, a vida ia ser bem esquisita e sem graça também se a gente tivesse um estoque ilimitado de tudo. Tá bom? Então esse é o primeiro conceito, ressaltando aqui a escassez. Segundo, modelos econômicos. Modelos econômicos são versões simplificadas da vida real, tá? São, de repente, gráficos, são equações, né? São algumas coisas que a gente pega para tentar explicar o que acontece no mundo real. Então a gente faz simplificações da realidade. A realidade é extremamente complexa, né? Não tem como a gente colocar tudo isso em uma fórmula para compreender o que vai acontecer, o que aconteceu, ou pior, o que está acontecendo, né? Então a gente ignora algumas coisas, ignora alguns detalhes, algumas coisas muito complexas que não interferem ali na conclusão geral, tá? Então quando eu te dou ali uma função de demanda, digo que a demanda ela é igual a 1 dividido pelo preço, tá? 1 sobre o preço. Eu estou simplificando bastante. A gente sabe que a demanda não depende só do preço, depende da renda, depende do preço de outros bens, depende do humor da pessoa, depende do estado mental dela, depende da pressão da família, depende de muitas coisas. Mas o que eu quero mostrar, quando eu faço esse modelo simplificado, é que em alguma medida, sim, a quantidade demandada vai depender do preço, tá bom? Então, por isso, os modelos econômicos são versões simplificadas da realidade. Próximo conceito aqui, da curva de possibilidades de produção. Ela é o primeiro modelo econômico que nós vemos geralmente, tá? Um modelo que costuma cair com uma frequência relativamente alta em prova, tá? Qual é o negócio aqui também dessa parte do curso, né? Fazendo um parênteses rapidinho. Tudo que a gente viu aqui pode cair em qualquer prova de economia, mesmo que não esteja especificamente, explicitamente no edital. Por quê? Porque é fundamento, tá? É a mesma coisa que você foi lá, vai fazer uma prova de português e não tem ali ortografia no edital. Aí você faz a sua discursiva escrevendo um monte de palavras ali, resumo com Z, por exemplo, né? E vai reclamar, não, mas não falou que ia ser cobrada ortografia, né? Tá lá falando só gramática. Mas é fundamento, tá? Isso é básico da língua portuguesa, assim como tudo que a gente viu até aqui é básico da economia, tá bom? Então se liga nisso, porque o modelo de curva de possibilidades de produção pode aparecer em diversas situações, mesmo que ele não esteja explicitamente no edital. Ele é apenas um modelo que nos mostra isso aqui, ó. Demonstra a produção máxima de 2 bens diante da plena utilização dos fatores disponíveis para dado nível de tecnologia, tá bom? Então é aquela curva côncava, né, em relação à origem, né, redondinha assim, tipo uma esfera, né, um círculo ali, que nos mostra quais são as quantidades máximas de 2 bens, né? Eu posso, por exemplo, a gente utilizou o exemplo ali de pizza e de cerveja. Quais são as quantidades máximas que a economia pode produzir diante dos fatores que ela tem disponíveis para dado grau de tecnologia, porque se a tecnologia avançar, a curva é deslocada, tá bom? Essa é a nossa querida CPP. Demanda. Demanda é a quantidade de bens que os consumidores querem e desejam adquirir. A gente podia até complementar aí a determinado nível de preço, mas essa definição aqui já está correta,
tá bom? Demanda é um fator muito importante que nos leva à curva de demanda. Curva de demanda, ela demonstra aquela relação inversa, né? Por isso que ela é negativamente inclinada, demonstra a relação inversa entre preço e quantidade demandada. Nos leva também a outro fator, né, que é a variação no preço, vai provocar uma alteração ao longo da curva da demanda, não é da curva, não, é ao longo da curva, né, porque o que está variando é um fator endógeno, beleza? Tá lembrando disso tudo? Tá bom, vou continuar. Variações em fatores exógenos, por outro lado, por exemplo, a gente tem aqui a nossa curvinha de demanda, e um fator exógeno, a renda. Aí sim vai deslocar a curva de demanda, tá bom? É um deslocamento da curva e não mais ao longo da curva, beleza? Isso para todos os fatores exógenos, como renda, como o preço de bens relacionados, né, como as expectativas do consumidor, tudo isso vai deslocar a curva para a direita se for um aumento da demanda, para a esquerda se for uma diminuição da demanda. Prosseguindo aqui, a gente tem mais uma tela de resumo. A função de demanda, por fim, é uma equação que demonstra como a demanda varia em decorrência de valores assumidos pelas variáveis que a afetam. Tá? Normalmente, a gente coloca ali preço, tá? Mas pode existir uma função de demanda que mostre também, de forma mais completa, mostre ali uma relação também com a renda, com o preço de bens substitutos, tá bom? O fato é que ela é uma demonstraçãozinha ali matemática que mostra como um fator, no caso, a quantidade demandada, varia em função, por isso o nome, em função de outro fator que normalmente é o preço. Prosseguindo aqui, oferta é a quantidade de bens que os produtores desejam ofertar para cada nível de preço, muito semelhante ao conceito de demanda, que nos leva também a uma curva de oferta, que ela sim é positivamente inclinada, já que ela tem uma relação direta entre preço e quantidade ofertada, né? Quanto mais alto o preço, mais alta a quantidade ofertada. Beleza? Variações no preço, da mesma forma como ocorre com a demanda, provocam alterações ao longo da curva, tá? Não deslocam a curva de oferta. Por outro lado, as variáveis exógenas, né, mudanças nessas variáveis, nesses fatores exógenos, sim, vão deslocar a curva de oferta para a direita, se estiver aumentando a oferta, para a esquerda, se estiver diminuindo a oferta. E a nossa última página aqui do resumo traz que a função de oferta, semelhante ao que acontece com a função de demanda, é uma demonstração matemática de como varia a oferta em função, normalmente, do preço. Tá? Pode ter também outros fatores ali no meio? Pode, mas as bancas costumam cobrar só com o preço mesmo, tá bom? Agora o equilíbrio, né? O tal do equilíbrio. Oferta e demanda entram em equilíbrio, ou para ser um pouco mais tecnicamente correto, quantidade ofertada e quantidade demandada encontram equilíbrio quando, sob determinado nível de preço, que é o preço de equilíbrio, mas oferta e demanda estão em equilíbrio, por definição, quando as quantidades são iguais. E a gente tem um tal de preço de equilíbrio, que é o preço que proporciona esse equilíbrio, que faz com que quantidade ofertada e quantidade demandada sejam iguais. Beleza? Esse é um resumo, então, dessa nossa parte de fundamentos de economia. Te vejo, então, na próxima aula.